Olá, você está no devocional diário Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar para a compreensão do seu coração como terra fértil traz o seguinte tema: na viração do dia, o encontro. E nós temos por texto base para a nossa reflexão Gênesis 3, verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. É o que diz essa tradução. Noutra, mais tradicional, dirá na viração do dia. Depois de Deus ter criado os céus e a terra e tudo que existe, para cada ato criacional, ele trazia a sua assinatura. E a assinatura de Deus era: e viu Deus que o que ele tinha feito era bom. Ao ter criado tudo, e nesse tudo estava o homem incluso no pacote, ou no contexto, melhor dizendo, ele disse: e viu Deus que tudo o que tinha feito era muito bom. Gente, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter com Adão e Adão ia ter com Deus. Nesse encontro, a palavra no grego para isso é koinonia, que é bem mais do que união ou comunhão, é um dentro do outro, é quase como que uma unidade. Deus se via em Adão, Adão se via em Deus. E o texto diz que, ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, nós compreendemos aqui teologicamente uma cristofania. Uma vez que Deus é espírito e ninguém vê Deus, aqui mostra Deus como uma voz que anda no jardim. E a palavra de Deus vai asseverar para nós que Deus só pode ser visto pelo Filho, porque Jesus é o Deus visível entre os homens. Então acontece aqui uma cristofania. Jesus, acontece aqui Deus junto a Adão, na viração do dia. Os dois papeando, os dois conversando. Todos os dias isso. Na viração do dia, um encontro. O encontro. Tudo em Adão, no que quer que ele fizesse no dia a dia, apontava para esse momento que era como um êxtase. Era um momento apoteótico, era o apogeu, era o momento. Nada era mais esperado, nada era mais aguardado que isso. O encontro. Era o encontro de Adão com o seu Criador. Era o encontro de Adão filho com o seu Abba Pai. Era o encontro de alguém que se completava em Deus e Deus colocando ele como a coroação da criação. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Ele cuidando dos animais, separando cada um deles nas suas classes e instruído por Deus, ele expandia a glória de Deus. E 3 mandatos era que estavam colocados para Adão viver. O mandato social, o mandato espiritual e o mandato cultural. No mandato cultural, tudo quanto Adão produziria, ele produziria para Deus, para a glória de Deus. Ele iria plantar, iria colher, iria domar os animais, tudo iria separar em classes, tudo para a glória de Deus. Tudo que ele produziria, a expansão do jardim para a glória de Deus. No mandato social, como ele iria interagir com o semelhante. Até porque daqui a pouco chega Eva. E de Eva, a gente vai vendo toda a população que viria posterior. Então, como Adão se portaria, interagiria, isso é o mandato social. E fazendo isso também para a glória de Deus. E por fim, o mandato espiritual, como Adão se relacionaria com Deus na sua devoção, que é o ponto que a gente observa aqui, na viração do dia, o encontro. Entendam bem, Deus fez o homem para Deus. Quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão para que Adão tivesse um fim nele mesmo. Deus fez Adão para que Adão tivesse um fim em Deus. Por isso, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se satisfazer com a sua alma, gozando em Deus para sempre, gozando a vida em Deus, se satisfazendo em Deus para sempre. Entenda bem, isso tudo era perfeito,
até que a serpente veio com a semente do engano e, enganando Eva, fez com que Adão pecasse e os olhos de ambos se abriram dentro de um conceito onde Deus não era mais tudo, onde Deus não importava tanto, onde o homem passou a ser o centro. O discurso da serpente foi: Deus está mentindo para vocês. Vocês são mais importantes do que Deus. É isso que Deus disse, que vocês não podem comer de todas as árvores. A mulher refuta com a verdade, mas a serpente já tinha ganho a atenção dela. Escute, na viração do dia o encontro. Deus ainda aguarda por você na viração do dia. Posso estar falando isso no sentido literal, geográfico, mas posso estar falando no sentido espiritual. Para de dar ouvidos à serpente e volte para Deus nesse lugar de comunhão, a exemplo de Adão. Agora é possível isso, por meio de Jesus. Por meio de Jesus, você nem precisará voltar ao jardim no sentido geográfico, mas você pode voltar ao jardim no sentido da comunhão e viver as benesses de uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Na viração do dia, o encontro. Deus está procurando por você, assim como Ele procurou por Adão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abrace o coração deste querido e querida, e que eles reflitam a respeito da importância do encontro com o Senhor, na viração do dia, na viração de fases, no encerrar de tantas coisas. O Senhor sempre esteve ali, o Senhor sempre estará ali. O Senhor esteve no começo de tudo, está no desenrolar de tudo e na conclusão de tudo. O Senhor é Deus eterno e o tempo não o surpreende. Nós oramos confiados na Tua palavra em nome de Jesus. Se essa semente abraçou o teu coração, compartilhe para mais pessoas, eu conto com você.